Oi meninos, dando seguimento aos nossos estudos, eu vou falar agora sobre os sistemas eleitorais. Para falar de sistemas eleitorais, nós precisamos primeiro falar sobre sufrágio. O que é sufrágio? O sufrágio, gente, é o direito público subjetivo de natureza política que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder. Ou seja, é a possibilidade de participar da política, é a possibilidade de votar e ser votados. Em alguns países, principalmente os países democráticos, as pessoas gozam do direito de votar e ser votado. E o nome que a gente dá a esse direito de votar e ser votado é sufrágio. Então, no Brasil, nós temos o direito de votar e ser votado, nós temos o direito de sufrágio. Como o nosso país traz, no parágrafo 1º, todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes eleitos, nós já falamos, democracia indireta, ou diretamente, democracia direta, e aí a união dos dois. Eu posso dizer que o nosso país tem uma democracia semidireta, nos termos dessa Constituição. Então, gente, o direito de votar e ser votado é o que nós chamamos de sufrágio. O instrumento pelo qual nós exercemos o sufrágio é o voto. O voto, então, é um instrumento por meio do qual a gente exercita o direito de sufrágio. Então, a gente não deve confundir sufrágio e voto. Sufrágio é ter o direito para. Voto é um instrumento por meio do qual a gente exerce esse direito. O sufrágio, no nosso país, ele pode ser classificado de duas formas. No nosso país não, no mundo inteiro. Conforme a ciência política, ele pode ser classificado de duas formas. Ele pode ser universal ou restrito, e ele pode ser igual ou desigual. Então a gente vai primeiro falar sobre a classificação do sufrágio quanto à sua extensão, se ele é universal ou restrito. Gente, universal, quando eu falo que o sufrágio ele é universal, eu dou a todos os cidadãos do país o direito de votar e ser votado. Isso é trazer o chamado sufrágio universal. Então, todos os cidadãos daquele país podem votar ou podem ser votados. Todos os cidadãos daquele país, eles têm direitos políticos. Quando eu falo que o sufrágio ele é restrito, eu dou direitos políticos a determinadas categorias de cidadãos de um determinado país. E existem vários critérios para restrição ao direito de sufrágio. Por exemplo, critérios de restrição. Eu posso adotar um critério de restrição conforme o sexo. Por exemplo, só pode votar homens ou mulheres. Em alguns países, somente homens podem ter direitos políticos. Um outro critério de restrição é a capacidade econômica da pessoa. Só podem votar pessoas alfabetizadas, analfabetos não podem votar. Então, me perdoe. Capacidade econômica só podem votar pessoas com determinada renda. Então, só pessoas a partir de X, que tem uma renda anual de X mil reais, podem votar. Quem não tem essa renda anual não pode votar. Ou pode entrar, ou determinadas, uma outra espécie de restrição é a restrição conforme a capacidade. Alguns países, pessoas que estão analfabetas não podem votar, ao passo que pessoas alfabetizadas podem. Então, os critérios de restrição, eles variam. O universal não, todo cidadão daquele país pode votar, independente de sexo, independente de renda, independente de alfabetização. Em outros países existem esses critérios de restrição. Então, quanto aos critérios, quanto à extensão do voto, do sufrágio, ele pode ser universal ou ele pode ser restrito. Uma outra forma de distinção do sufrágio é quanto à igualdade do sufrágio. Em alguns países, o sufrágio ele é igual para todos ou ele pode ser desigual para as pessoas. Em que sentido? Quando eu tenho um sufrágio igualitário, para cada pessoa um voto. Então, o voto ele é igual para todas as pessoas. Cada pessoa tem um voto e o voto tem o mesmo peso em relação a todas as pessoas. No sistema, no sufrágio desigual, sistemas do sufrágio desigual,
É como se o voto de determinadas pessoas tivesse uma força maior do que de outras pessoas, né? Então, como se, por exemplo, o voto de alguém que pertence a uma determinada classe social equivalesse a 10 vezes o voto de uma pessoa que pertence a uma outra classe social. Então, por exemplo, eu precisaria de 10 votos de uma classe social C para corresponder ao voto de uma pessoa de uma classe social B. Eu precisaria de 10 votos de uma pessoa de uma classe social B para corresponder ao voto de uma pessoa de uma classe social A. Então, isso é um voto desigual, né? Aqui no Brasil, é um homem um voto. Então, a qualidade do sufrágio brasileiro, ele é universal e ele é igualitário. E voto? O que é o voto? Já disse para vocês, o voto, ele é o instrumento pelo qual a pessoa exerce o sufrágio, né? Quais são as características do voto? O voto ele pode ser secreto ou público, né? O voto secreto é aquele em que as pessoas elas têm o direito ao sigilo no quanto a quem elas escolheram como representante, né? É o escrutínio, também a gente chama de escrutínio secreto, né? É a forma de você expressar o seu voto. Hoje no Brasil, ninguém precisa relatar, ninguém precisa publicizar, ninguém precisa dizer em quem elas votaram, tá? Então o voto no Brasil ele é secreto. O público, o voto público é um voto aberto, em que todas as pessoas devem e têm o direito de saber em quem você votou. No Brasil nós já tivemos o voto público durante o período da República do Café com Leite e por isso era possível fazer o chamado voto de cabresto, né? Como todas as pessoas elas eram obrigadas a dizer que elas tinham votado, então os chefes, né, dessas pessoas, elas obrigavam, os coronéis obrigavam as pessoas que trabalhavam nas fazendas a votar em quem eles queriam e eles conseguiam controlar isso porque o voto ele era público, né? Então o voto ele pode ser secreto ou público, ele pode ser obrigatório ou facultativo. No Brasil, o voto ele é obrigatório. Para quem? Para quem tem 18 anos até 18 anos completos até 70 anos incompletos, né? Completou 70 anos, o voto passa a ser facultativo. O voto também é facultativo para os maiores de 16 anos completos até 18 anos incompletos. Esse voto é facultativo, tá certo? E o voto também é facultativo para os analfabetos. Os analfabetos do Brasil, eles podem votar, eles não podem ser votados, mas eles podem votar. Tá certo? Então, o voto ele é obrigatório para as pessoas que tenham 18 anos completos até 70 anos incompletos. E é facultativo para as pessoas acima de 70 anos, né? Completou 70 anos para cima, o voto é facultativo e é também facultativo para as pessoas que completaram 16 anos e não completaram ainda 18 anos. Então, entre 16 anos completos e 18 incompletos, o voto ele é facultativo, assim como também é facultativo para os analfabetos. O voto ele pode ser igual ou desigual, conforme aquilo que eu já expliquei, e o voto ele pode ser direto ou indireto. O que é o voto direto? O voto direto é quando você vai à urna, é quando os cidadãos vão à urna e escolhem dentro dos candidatos aquele que ele pretende eleger, tá certo? Então, o voto direto, a população escolhe diretamente as pessoas que irão governar o país. No voto indireto, a população escolhe um grupo de pessoas e esse grupo de pessoas é que irão escolher os representantes do país. Um exemplo de voto indireto é nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos a população escolhe os chamados diretores, né? Escolhe os diretores dos estados, então em cada estado ele possui uma quantidade de diretores que são eleitos e esses diretores é que escolhem o presidente da república por aquele estado. Então, por exemplo, os Estados Unidos tem 51 estados. A população do estado de Nova York escolhe um grupo de diretores. Esses diretores é que irão escolher se aquele estado ele vota. Os grupos de diretores eles vão escolher quem são os presidentes que eles querem, né? E aí cada estado um presidente ele ganha a maioria. E aí é eleito presidente aquele que conquistou a maioria dos votos dos diretores de cada estado, né? Então, por exemplo, como eu estava falando para vocês, vou pegar aqui um exemplo. Nova York tem 41 diretores. Vamos pegar aqui um exemplo de uma eleição. Se na próxima eleição, para os Estados Unidos, se candidatar a mulher do Barack Obama, a Michelle Obama, e o Donald Trump, vamos supor que eles dois são os candidatos a presidente da República dos Estados Unidos.
Os diretores do estado de Nova York, 20 votaram no Trump e 21 na Michelle Obama. Então, o estado de Nova York entendeu que deve ser presidente da República a Michelle Obama. E isso vai ser feito em todos os estados, são 51 estados americanos. Será eleito o presidente dos Estados Unidos aquele que conquistou a maioria dos votos diretores de todos os estados, por estado. Então, a maioria dos estados é que vão definir quem será o presidente da República e você percebe que a população não vai às urnas escolher quem é o presidente. Não, quem escolhe quem são os presidentes são esses comitês, são esses diretores por estado, tá certo? Falando sobre sufrágio e sobre voto, nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais. Nós temos algumas espécies de sistemas eleitorais e nós vamos abordar 3 espécies de sistemas eleitorais. O sistema majoritário, o sistema proporcional e o sistema distrital. Como é que funciona cada um deles? Gente, é simples, não é muito complexo não. Sistema majoritário. Considera-se eleito o candidato que obteve a maioria dos votos válidos de uma determinada localidade, certo? Então esse será o eleito. Aqui no Brasil, nós adotamos o voto majoritário para presidente da República, para governadores, para prefeitos e para senadores. Então, presidente, governadores, prefeitos e senadores, voto majoritário. Será presidente da República aquele que alcançar a maioria dos votos válidos, seja já no primeiro turno, seja no segundo turno. Todo mundo vota, aquele que conseguiu mais de 50% dos votos, ele será considerado eleito. O mesmo entendimento para governadores, para prefeitos e para senadores. Depois, quando vocês estudarem direito constitucional, vão entender quando é que tem segundo turno ou quando não tem. Não estou abordando essa questão de quantidade de turnos. Só estou dizendo que é eleito aquele que consegue a maioria dos votos válidos, tá certo? Esse é o sistema majoritário. No sistema proporcional, o sistema proporcional, ele não leva em consideração, ele não privilegia o candidato. O sistema proporcional, ele vai privilegiar o partido político. Então, quando você vota, por exemplo, aqui no Brasil, segue um sistema proporcional. As eleições para deputado federal, deputado estadual e vereador. Esses aqui adotam o sistema proporcional. Quando você vota, apesar de você votar para o vereador A, B e C, na verdade, o voto não é computado tão somente para ele. O voto ele é computado para o partido que ele representa, tá certo? É computado para o partido. Então, no sistema proporcional se privilegia não o candidato, mas o partido. Então, como é que funciona esse sistema proporcional? Funciona da seguinte forma. Observe que o sistema proporcional, pelo menos aqui no Brasil, é para o poder legislativo. Então, vou pegar aqui o exemplo de Ilhéus. Em Ilhéus, nós temos 19 cadeiras para vereador. Nós temos 19 cadeiras para vereador. Nós temos 19 vereadores. Eu pego o número total de eleitores do município de Ilhéus, vamos supor que seja 190 mil eleitores. Não é isso, tá, gente? Só estou pegando aqui para facilitar a minha conta. Eu tenho 190 mil eleitores. E eu tenho 19 cadeiras para a Câmara dos Vereadores. O que eu faço? Eu pego 190 mil, divido por 19. Isso significa que o partido, para ele conseguir uma cadeira, ele precisa de quantos votos? 10 mil votos. 10 mil vezes 19 vai dar 190 mil, tá certo? Então, cada partido, para conseguir uma cadeira, vai precisar de 10 mil votos. Todos os candidatos daquele partido, eles vão conseguir votos, né? Então, eles vão somar os votos para aquele partido. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar e dizer que o PT, no município de Ilhéus, conseguiu 20 mil votos. Todos os candidatos do PT somados conseguiram 20 mil votos. Quem é que vai ser eleito pelo PT? Vai ser eleito pelo PT, vereador pelo PT, aqueles 2 candidatos daquele partido que conseguiram mais votos dentro do partido. 20 mil votos correspondem a 2 cadeiras para vereador no município de Ilhéus, né? Pelas minhas contas, 2 cadeiras para vereador no município de Ilhéus. Então, dentre os candidatos do PT,
2 vereadores vão conseguir. Pode acontecer, gente, de um vereador ter conseguido, vou pegar aqui um exemplo, 15 mil votos. Um vereador conseguiu, um só conseguiu 15 mil votos, o outro conseguiu 4.500. Mas como eles dois foram os mais votados dentro do partido, os dois vão entrar. Porque o voto do sistema proporcional leva em consideração o partido. Então, eu tenho um vereador com 15 mil votos que foi eleito e um outro que 4 mil votos que foi eleito também. Conseguiu o partido, o PT conseguiu 2 cadeiras. Agora, eu vou pegar um outro exemplo. Vamos supor que o PSL, no município de Ilhéus, conseguiu um candidato só do PSL de Ilhéus conseguiu 9 mil votos. Conseguiu a vaga na Câmara dos Vereadores? Não, porque o mínimo para ele conseguir uma vaga na Câmara dos Vereadores é de 10 mil votos. Aí explica, por exemplo, aquela situação em que, poxa, professora, então um que conseguiu 4.500 foi eleito e o outro conseguiu 9 mil votos não foi eleito. Exatamente, gente, porque no sistema proporcional leva-se em consideração a legenda. Em contrapartida, o mandato não é do candidato, é da legenda. Se o candidato quiser sair do partido, ele não leva o cargo com ele não leva o mandato com ele, porque o mandato pertence ao partido. Se ele for mudar de partido, ele perde o mandato. O mandato vai para o terceiro mais bem colocado dentro do partido, ele perde o mandato. Ao contrário do sistema majoritário, que o voto é do candidato. Se ele mudar de partido, o voto vai com ele, o mandato vai com ele, tá certo? Então, no sistema proporcional, gente, é esse o sistema aqui. Normalmente a conta não fecha certinha. Aí a gente tem o chamado, as restas, os sobras eleitorais, e aí um outro cálculo que se faz para as sobras eleitorais, que eu não vou tratar aqui agora, tá certo? Mas o que eu quero que vocês entendam é que o sistema proporcional, o partido tem que eleger, em cada partido tem que eleger o número de representantes de acordo com a sua força eleitoral, né? Essa força é medida pelo chamado coeficiente eleitoral, divide-se o número de votos válidos pelo número de lugares, cadeiras a preencher no legislativo. No Brasil, conforme eu disse, é utilizado para a eleição de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. E por fim, gente, o voto distrital. Eu acho o voto distrital muito bacana. Eu gostaria muito que o voto distrital ele fosse utilizado no Brasil, principalmente para a eleição de deputados estaduais. Como assim, professor? Voto distrital. Por exemplo, aqui na Bahia, nós temos 54, se eu não me engano, 54 deputados estaduais. A maior parte dos deputados estaduais do estado da Bahia são eleitos ou por Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Por quê? Porque são as 3 cidades com maior número de eleitores. Então, é muito normal que aqui em Salvador você tenha conseguido, são 54, quase que 20 dos 20 deputados estaduais são do município de Salvador. E aí você tem, por exemplo, 5 de Feira de Santana, 5 de Vitória da Conquista, ou 5, 6, 10 de Feira de Santana, 5 de Vitória da Conquista, e o restante todo do estado da Bahia. Por quê? Porque o interior, a população e o número de eleitores do interior é menor. Pelo sistema distrital, o que eu faço? Eu divido, é como se eu dividisse o estado da Bahia em vários distritos e cada distrito elegesse o seu deputado estadual, tá certo? Eleger seu deputado estadual. Então ele é meio que uma mescla, né? É como se eu adotasse o sistema majoritário em distritos menores para compor a Assembleia Legislativa. Qual é a vantagem desse sistema distrital? A vantagem do sistema distrital é que, por exemplo, eu posso ter um deputado da região Ilhéus-Itabuna, eu posso ter um deputado da região de Camaquã e Mascote, Santa Luzia, municípios pequenos que muitas vezes, como o sistema nosso adotado é o proporcional, eles não conseguem ter um representante na Assembleia Legislativa do Estado, tá? Eu posso adotar também o sistema distrital, por exemplo, na esfera dos municípios, né? Onde é que moram os vereadores dos municípios de Ilhéus? Se eu pego e adoto o sistema distrital, o que eu faço? Eu pego o município de Ilhéus, divido ele por estado, por bairros, e cada bairro terá, ou um conjunto de bairros terá, um vereador daquele conjunto de bairros. Qual é a vantagem disso? Olha, se eu moro no Vilela, eu sei quem é o vereador responsável pelas demandas do Vilela. Se eu moro na Zona Sul, eu sei quem é o vereador responsável pelas demandas da Zona Sul do Pontal. Se eu moro na Zona Norte, no Malhado, eu sei quem é o vereador que eu vou cobrar para que tome políticas boas para o Malhado.
Então, pelo sistema distrital, eu divido o território em distritos e cada distritozinho daquele ali vai eleger o seu representante. Eu acho mais bacana esse sistema distrital, por quê? Porque toda a população ela consegue ser representada também nas assembleias legislativas, seja no Congresso Nacional, se eu for adotar esse sistema no Congresso Nacional, seja nas assembleias legislativas dos estados, seja na Câmara dos Vereadores, tá certo? Então, turminha, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre sufrágio, sobre sistemas eleitorais e sobre voto, tá bom? Grande beijo, até o próximo vídeo.